sobre a realidade sobre o dinheiro, né? A gente vê aí educadores financeiros vendendo cursos e vendendo o quê? Viagens, carros importados. Só que, pensa aqui comigo, o dinheiro é uma realidade externa. A falta dele ou a desorganização é algo externo. Pensa aqui comigo sobre... Ontem eu fiz um Reels, né? Subi aqui. Sobre inveja. Quando a gente inveja, a inveja é química, viu, gente, do cérebro. A inveja é química, a gente sente isso. Então, a gente relaciona quando o outro tem algum bem ou alguma conquista e a gente deseja isso também. Só que essa música que eu sempre coloco pra vocês, né, pra quem me acompanha sabe que eu uso aí a leoa, a tradução dela fala: leoa, saia para fora. Porque o que eu conduzo vocês aqui é justamente isso, vocês buscarem o resultado de vocês. Então, voltando aqui. Todo mundo vem de você viajar, você ter mais bens, ter dinheiro na conta, sair das dívidas. E é isso que as pessoas compram por aí. Só que eu também fazia isso, eu buscava ter mais dinheiro, eu queria viajar, eu queria parar de sentir aquilo que os outros conquistavam e eu não. Eu queria parar de ter que reduzir o que eu gasto, ou o que eu compro, ou as minhas experiências, por causa da minha desorganização financeira. Mas aí... a inveja, como ela é química, a gente pensa que a gente tem que correr atrás do dinheiro. Boa tarde, Céu. Só que a gente não tem que correr atrás do dinheiro. A gente tem que correr atrás do que realmente funciona. Pensa aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre o significado do dinheiro para você mapear aí. Lembrando que eu não gosto de ficar falando sobre números. Eu dou ferramentas para vocês terem a planilha de vocês. Toda hora eu tô postando aqui o link para vocês baixarem, para se organizarem. Só que muitas pessoas não conseguem chegar até a planilha. Muitas pessoas não conseguem entender o que o dinheiro, a falta dele tá causando. Aí em sequência, naqueles stories que eu postei lá no domingo, o que realmente o dinheiro tem a ver? Eu postei uma foto de um casal brigando e uma criança com a mão assim, tampando o ouvido, porque é isso que é comum, é por isso que quase 50% dos divórcios estão relacionados com questões financeiras. Outra coisa, frustração, né? Então coloquei lá também de uma mulher triste, porque quando a gente tem dinheiro, não tem dinheiro, ou tem uma desorganização, porque, gente, eu atendo pessoas há um certo tempo, tem pessoas que ganham muito dinheiro, que eu administro, ajudo a administrar aquele dinheiro, mas as pessoas têm um bloqueio de autoimagem, as pessoas não conseguem desfrutar com aquele dinheiro, as pessoas não conseguem realizar aquilo que preenche. Então por isso que eu amo falar de dinheiro, porque o dinheiro, ele traz essa sensação de conquista, sabe essa sensação de leoa? Essa sensação de que eu posso prover, eu posso ajudar as pessoas que eu gosto, eu posso dar presente para quem eu amo. Isso é que o dinheiro traz. E eu quero que você pense aqui comigo nessa analogia. Pensa aqui comigo, eu tenho uma impressora, né? Digitei um arquivo e coloquei para imprimir. Esse arquivo, ele saiu com um erro de um único número. Era o número 8. Então, o que eu fiz com aquele papel? Passei o corretivo e coloquei o número 8, né? Porque tava outro número e eu queria o número 8. Ok, o que aconteceu? Eu precisei de imprimir mais desse documento. O documento vai sair com o número 8 errado, faltando o número 8, que eu preciso do número 8. Entende a analogia? O nosso cérebro é a impressora, é o hardware, na realidade, o software que está instalado, né? Que eu digitei ali no documento Word errado. Se eu mandar imprimir, não adianta eu trocar o que está escrito. E isso acontece com as pessoas que acham que buscar o dinheiro, acham que pegar o empréstimo. Tem gente aqui que já se prometeu que não ia usar mais o cartão de crédito, que não ia pegar empréstimo, que não ia pegar o dinheiro emprestado, que não ia parcelar de 12 vezes outras compras. Só que aí repete tudo de novo. Por quê? Você mudou apenas o papel, você não mudou o software, que é o Word, que é o documento, que é o Drive. Então, o que eu quero que você entenda? O nosso resultado financeiro, que é o externo, ele depende do interno. Isso aqui não é papo de coach, apesar que eu sou coach com muito orgulho, eu sou mentora, né? E não sou a motivacional. Eu acho que eu sou a desmotivacional, porque eu mostro a realidade. Então, entendeu? Se eu pego um papel, imprimo ele, e o código lá no documento Word está errado, eu imprimo, arrumar o papel não vai mudar. Eu já falei esse exemplo aqui de um pé de maçã, né? Não adianta eu querer que ele dá maçã se o DNA dele, né, tá para poder dar laranja. Não vai dar maçã. Então, se você quer ter o corpo dos seus sonhos, inclusive eu tava conversando com uma amiga nutricionista, a gente tava falando sobre mentalidade. Não adianta eu ter o sonho, o corpo dos sonhos, ou o resultado financeiro dos meus sonhos, se eu não mudo o que tá instalado, os drives instalados. E o problema do significado do dinheiro é que esses drives instalados, eles vêm de muito tempo, eles não vêm de agora. Então,
A promessa para vocês aqui é para que vocês entendam o significado de dinheiro para vocês, porque isso vai mudar o seu resultado. Dri, eu preciso de um resultado mais rápido para poder trabalhar os meus números. Já disponibilizei para vocês o manual de quitação de dívidas e a planilha de quitação. Então, pensa aqui comigo. O meu diferencial é mostrar para vocês duas coisas, né? Que é trabalhar o pessoal junto com o seu desenvolvimento financeiro, o seu resultado financeiro. Então é isso que eu quero que você venha aqui comigo. Olha só, eu falei ontem que eu teria que passar por 4 tipos de sofrimentos pra gente falar do significado do dinheiro. Eu sei que esse papo, só de você estar aqui me ouvindo, né, meio-dia numa sexta-feira, você já consegue entender que não vai ser simples esse assunto, tá? É um pouco profundo. Então, parabéns por você estar aqui. Parabéns por você querer se tornar uma pessoa que realiza, uma pessoa que muda os seus resultados, porque você entende que o dinheiro não é só aquela falta para pagar uma conta ou outra. Ele interfere em como você se vê, como você se veste, como as pessoas se veem, como os seus filhos vão crescer, quais os tipos de bloqueios ou não que eles vão ter. Então, olha só, por que eu vou passar pelos tipos de sofrimento? Porque talvez você pensa que o que te deixa aflita hoje, o que não te deixa dormir, né, é talvez a desorganização financeira, ou não conseguir pagar uma coisa ou outra, ou ter que selecionar, ou ver as pessoas fazendo alguma coisa que você sonha e você não. Só que na realidade, isso não é o significado real do seu sofrimento, não é o dinheiro. O dinheiro é resultado, tá? Então pensa aqui comigo. O corpo que você tem é resultado, o dinheiro que você tem é resultado, como você se veste é resultado. Então, é resultado de quê, Dri? Resultado do interno. Então, a gente, querendo ou não, vai ter que tocar na ferida, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho, tá bom? Então, olha só. O jogo interior, ele reflete no exterior. Então, 4 tipos de sofrimento. O primeiro sofrimento aqui é o passado. Presta atenção. Eu tô com 3 clientes ultimamente atendendo que eu tô nesse tipo de sofrimento e eu não consigo sair. Então, eu tô te falando porque eu sei que a MEP, que é a minha mentoria individual, não é pra todo mundo que tá aqui. Eu entendo. Principalmente se você tá endividado, tudo bem, não é pra todo mundo mesmo. É pra quem quiser mergulhar mesmo no autoconhecimento e nos resultados financeiros. Mas é por isso que eu tô te entregando isso daqui gratuito. Então, olha só, primeiro sofrimento, passado, autopiedade, vitimismo, tá bom? Então, isso tudo faz com que você se sinta uma pessoa que arrepende, ou uma pessoa que se sente como uma vítima mesmo de tudo que aconteceu, né? Então, eu preciso que você entenda que o bloqueio que você tem hoje, não sei qual que é, tá? Eu trabalho com muitos bloqueios, alguns muito comuns dentro das finanças, mas eu não sei qual tipo de bloqueio que você tem, mas primeiro, o que você está segurando agora, ou arrependimento, né? Ou você está sente ciúme das pessoas porque você foi traído, ou você sente insegurança porque alguém te passou a perna, você não confia nas pessoas. Isso significa você escolher viver uma vida, círculo vicioso. E o que é esse sofrer do passado? É o excesso do passado e ele te leva pra depressão. Então, o que é? Você tem como fazer alguma coisa no passado? Não tem como fazer nada no passado. Então, quando você escolhe ficar, meu pai não sei o que, meu irmão, eu fui abusada, eu fui não sei o que, eu tive um aborto, meu pai faliu, meu marido me traiu. E é isso, é um fato. O que aconteceu com você no passado é um fato. Você pega isso agora e decide fazer o quê? Então, Dri, por que isso tem a ver com as finanças? Porque talvez você passou por uma dor muito grande ou se arrepende de tomadas de decisões, né? Essa semana eu atendi um cliente homem que ele falou assim: eu me arrependo muito de não ter estudado mais. Então, por isso eu me sinto menos inteligente do que outras pessoas. E aí? Dá pra fazer alguma coisa agora, entende? Então a gente tem que escolher. Então esse primeiro sofrimento, tá? O primeiro tipo de sofrimento humano é esse do passado. Se você não sair dele, se você não escolher sair dele, você pode ter certeza que você vai cair em depressão e vai achar que tomar medicamento, eu sempre tô falando disso aqui, é a solução. Medicamento é importante para um processo, mas o que vai te curar são resultados. Resultados curam, tá? A gente precisa de ter resultado. Então vamos lá. Tem pessoas que tá aqui me escutando, né? Que nem sabe se tem meta, se não tem. Aquela enquete que eu fiz, muitas pessoas não viajam. Então tem gente que acha, não importa tanto de viajar também. Bloqueio. Dri, eu nem queria assim minha casa própria, tô bem do jeito que eu tô, bloqueio. Dri, eu acho que isso não é pra mim, bloqueio. Então, o que não tá alinhado em desenvolver como pessoa, servir mais as pessoas que estão ao seu redor, e a sua família, e a você mesmo, e você não amar, esse é o objetivo do ser humano, tá? Anota aí pra não esquecer.
servir, amar e evoluir. Se você não estiver fazendo essas 3 coisas, você tá atraindo pra você crise de ansiedade, depressão, tá bom? E doenças físicas, isso mesmo, doenças físicas. Quase todas as nossas doenças físicas. Dri, você tá gripada. Eu, mentora financeira e analista comportamental, sei que é emocional. Então olha que loucura. Eu consigo entender, lembra? Eu falei essa semana, não é sobre ter uma criptonita de não passar problema nenhum. É você checar rápido o que está acontecendo para que isso não gere outras coisas, tá? Então, fica aqui comigo, porque esse assunto é um pouco profundo. Eu gosto de entrar nesses assuntos com vocês, para que vocês vão enxergando a vida de vocês. Porque quem me segue só fica com a vida do mesmo jeito se quiser. Ok? E a falta de dinheiro, gente, ela não causa só separação no casamento. Ela causa angústia, ela causa frustração. Ela causa você não proporcionar experiência para os seus filhos. Eles merecem. Então, já que você tem pessoas ao seu redor. Adri, eu não tenho filho. A maioria das pessoas responderam que tem filho. Mas se você não tem, evolua, porque assim você vai ajudar as outras pessoas. Quando a gente é bloqueado, aqui a gente tá falando do sofrimento número 1, que é o passado. Quando a gente é bloqueado, a gente fica nessa autopiedade, automiseração e acha que é só isso. E aquela dor, você fica alimentando ela o tempo todo. Só que quando a gente é bloqueado e a gente passa por uma situação, tudo é perfeito. Dri, mas eu perdi um filho, você tá falando que é perfeito? Dri, eu perdi um emprego, você tá falando que é perfeito? Perfeito. É perfeito. E é um fato. Encare esse fato. E fala, tá, o que eu vou fazer a partir de agora? Tá bom? Então, é a partir daí que você vai conseguir evoluir. Então, sofrimento número 2. O futuro. Olha só. Passado, futuro. Vamos lá. Tipo de sofrimento do futuro. Ai, Jesus, quando eu encontro um mentorado com esse tipo de sofrimento, é muito difícil. É mais difícil, acredito, do que ressignificar o que passou. É o medo. O medo, ele realmente paralisa. A gente tem medo de coisas que a gente... vou perder o emprego. Não sei se eu dou conta. Eu tenho medo do meu marido me trair. Eu tenho medo de meu emprego... Eu perder meu emprego. Eu tenho medo de não conseguir pagar as contas esse mês. Eu tenho medo. Talvez você não utilize a palavra medo, mas pense naqueles pensamentos que vêm à sua mente antes de dormir, que você fala assim, não vou dar conta, não vai dar certo, isso vai dar errado, eu tenho certeza que isso vai dar errado. Isso chama uma coisa. É o que causa até as crises de ansiedade, né? Isso causa crise de ansiedade, isso é falta de fé. Fé é aquilo que a gente não tá vendo, entende? Por que a minha mentoria individual, ela não é pra qualquer um? Daqui a pouco ela vai aumentar o preço de novo. Por quê? Porque é um mergulhar realmente em quem você é. E às vezes as pessoas não estão preparadas. E olha só, o primeiro sofrimento que é o passado, tem como você fazer alguma coisa nele? Não. O futuro, tem como você fazer alguma coisa nele? Não. Então as pessoas se desconectam no agora. Onde que as pessoas estão conectadas no agora? Elas estão mexendo no Instagram, elas estão vendo a vida perfeita das outras pessoas, estão vendo ali os seus problemas familiares, porque o marido não é perfeito, o filho não é perfeito, a sogra não é perfeita, o trabalho não é perfeito e a vida de todo mundo na internet é perfeita. Como é que você vai fazer alguma coisa agora? Inclusive, já fica uma dica pra você que tá aqui me ouvindo, né, nesse horário de almoço. Para de seguir muitas pessoas, para de seguir quem não vai te acrescentar naquilo que você está evoluindo. Aqueles perfis que eu quero aprender alguma coisa, fica ativado. Porque eu sei que quando eu entrar no Instagram vai ser um tempo produtivo, não vai ser um tempo tóxico. Tá? Então a gente fica se intoxicando, assistindo as pessoas com a vida perfeita e a gente não entende por que não sai do lugar. Porque você está nos 2 primeiros sofrimentos que a gente está tratando aqui, tá? Que seria o passado e o futuro. Não tem como você fazer nada em nenhum desses lugares. Então, se você pega alguma coisa do futuro que fica martelando na sua cabeça, você está se machucando o tempo inteiro. Você está escolhendo se machucar o tempo todo. E Sartre diz... não dá pra ser feliz num papel de vítima. Toda vez que você está no passado, arrependimento, ciúme, né? Você está como vítima. Toda vez que você está pensando no futuro com medo, né, insegurança, autoestima baixa, porque você não consegue, você está no estado de vítima. Quando o Sartre diz, no estado de vítima, não dá pra ser feliz, é por causa do que eu tinha falado pra vocês. O ser humano foi criado para 3 coisas: servir, amar e evoluir. Se você não está cumprindo esses 3 papéis básicos, você vai ter frustração, ok? Então vamos lá. Terceiro tipo de sofrimento. Dri, você tá falando isso tudo, esses sofrimentos, para chegar no significado do dinheiro? Sim, porque lembra que eu falei? O resultado financeiro, dinheiro, é algo externo, mas que tem a ver com o nosso interno. Não preciso que você fique aqui comigo, tá bom? Então, terceiro
tipo de sofrimento humano, aprovação. Então muitas pessoas não saem do lugar, não tomam decisão, não fazem as coisas. Ai, quando eu tenho cliente nesse tipo de sofrimento, elas estão querendo a aprovação da mãe, do pai, do esposo. Eu estive muito tempo nesse lugar de querer agradar, né? A minha cabeleireira está aqui. Eu sofria quando eu ia cortar o cabelo, porque eu não ia agradar o meu marido, sabe? Eu sou casada há 13 anos, então era uma prisão que eu me colocava, porque eu estava preocupada com a aprovação de alguém, tá bom? É claro que quando a gente casa, a gente faz muitas coisas para agradar o outro, mas isso não pode passar por cima de quem você é. Então, dentro das finanças, tem pessoas que gastam muito dinheiro em busca de tampar esse tipo de sofrimento, essa aprovação. Tem pessoas que se vestem de uma certa forma para ser aprovado pelo ciclo que tá andando. Tem pessoas que moram em um certo lugar porque vai ter aprovação dos familiares ou para poder se mostrar de alguma forma. Tem pessoas que compram certo tipo de carro para poder ter essa aprovação, se sentir pertencente. É claro que a gente busca, né, esse pertencimento, a gente busca, é natural do ser humano, mas isso não pode ser um tipo de sofrimento que você sofre e deixa de ser quem você é para buscar aprovação, tá bom? Outra coisa, esse negócio de aprovação me lembra do meu maior bloqueio. Sério, tipo de sofrimento de aprovação, ele tem muito a ver com a ferida de automerecimento e complexo de inferioridade. Pra quem não sabe, né, eu trabalho com bloqueios dentro da mentoria individual e o meu bloqueio maior é o complexo de inferioridade, né? Então, quando eu comecei meu desenvolvimento pessoal, nunca que eu imaginei que eu estaria aqui conversando, né, abertamente e fazendo vídeo pro YouTube e atendendo pessoas que eu nunca tinha visto na vida, né? Porque eu atendo pessoas de diversos estados do Brasil. Então, e tem gente de fora também, tem brasileiro de fora também. Então, o que eu percebo? Que eu precisei de identificar, dar nome aos bois, que isso era um complexo de inferioridade, que me impedia de fazer as coisas. Então, eu adoro ensinar, né? Eu ensino há mais de 10 anos, né? De tudo que eu aprendo. Então, por que eu ensinar, né? Eu não conseguia vir pra internet? Complexo de inferioridade. Eu tinha medo da aprovação de você. Hoje em dia eu sei o que eu estou fazendo aqui. E se vem um feedback, muito bem, eu vou analisar de quem que vem esse feedback. Porque dependendo do feedback, é só uma visão da pessoa, de acordo com que ela vê a vida dela, não vai caber pra mim e tá tudo bem, não vai doer. É isso daí, não pode doer, tá? Então, quarto e último tipo de sofrimento. Reconhecimento. A gente ter conquistas. Muitas pessoas, quando chegam ali perto dos 30 anos, entram nesse tipo de sofrimento, que é o de reconhecimento, que é você não ter conquistas. As pessoas param pra analisar a vida dos outros. Poxa, eu tenho 30 anos, não tenho filho. Poxa, eu tenho 30 anos, não casei. Poxa, eu tenho 30 anos, não tenho minha casa própria. Poxa, eu tenho 30 anos e não tenho dinheiro guardado na conta. Não, eu nunca viajei. Fulano sempre viaja, eu tenho 30 anos, nunca nem viajei. Né? Tem pessoas que têm 30 anos e acham que quando tem essa idade, ela tem que ter dado um check, né? Casado, casa própria, viagens, e ela para poder pensar. Eu não tenho isso. Então, o sofrimento humano vem dessas coisas. Não sei pelo que você está passando. Se você está endividado ou se você está desorganizado, o que você estiver passando agora de dor tem a ver com um desses tipos de sofrimento, tá bom? Passado, futuro, aprovação social e reconhecimento, que seria aquilo que você tem ou não tem. Então, olha só, eu sei que esse conteúdo é muito profundo, tá? Mas continua aqui, porque eu não sei se eu deixo essa live salva, não. Então, o modelo de dinheiro atual que você tem hoje, gente, sério, tem gente que acha que não tem solução. Tem gente que acha que a desmotivação em relação ao dinheiro, a criar metas, né, a usar planilhas, a sonhar, porque às vezes a pessoa tá num bololô danado, né, às vezes tá mexendo com construção, às vezes a pessoa não consegue viajar, às vezes a pessoa pega uma meta pra fazer na vida, por exemplo, ter a casa própria e não faz mais nada, se sente frustrada. Ou a pessoa pega, por exemplo, vai conquistando, tem pessoas que conquistam muitas coisas, mas tudo à base de empréstimo, financiamento e também não tem paz. Então, ou seja, não sei qual que é o seu padrão de dinheiro. Se você é essa pessoa que vive de empréstimo em empréstimo, mas eu ouvi essa semana de uma pessoa próxima falando assim: pobre pra conseguir as coisas é assim mesmo, tem que financiar. Concordo e não concordo, porque tem pessoas que vivem de financiamento, né, e não conquistam outras coisas que são importantes para ela. Então, a gente tem que ver o que é importante para você. Quando a gente chegar no significado do dinheiro, você vai entender, então por isso que eu estou frustrada, tá faltando isso na minha vida, então calma aí. Então, o modelo que você tem de dinheiro, ele é instalado no seu cérebro. Lembra que o nosso cérebro é como se fosse um computador. E os bloqueios, as nossas crenças. Crenças não são ruins, tá, gente? Crenças são importantes. Então, tem crenças que são positivas, tem crenças que são negativas. Então, toda
crença, né, que ela existe. Isso é muito bom pra gente poder existir e acreditar. Crença é acreditar. Só que aí, se você acredita que você não vai sair das dívidas, se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você é muito feia, muito gorda, muito alta, muito baixa, muito preguiçosa, muito procrastinadora, se você acredita nessas coisas, são crenças ruins, tá? Mas toda crença que ela existe, né? É bom, todo mundo tem crença. Só que aí tem as que são ruins e são boas. Lembrando que todas são limitantes. Todas crenças são limitantes. Por exemplo, se eu falo que eu sou muito bonita, isso é uma crença limitante, porque eu estou me limitando a não melhorar, tá? Então, presta atenção, fique aqui comigo pra gente aprofundar mais. Então, seu modelo de dinheiro é dado por essas 3 coisas aqui que eu vou te falar. Programação mental. Então, tudo que você ouviu e foi instalando na sua cabeça, tá bom? Segundo, exemplos. Então, muitas das vezes, nossos pais falam uma coisa sobre dinheiro pra gente e fazem outras. Então, você acaba copiando o que eles fazem, tá? E terceiro, experiências, tá bom? Forte emoção. Por exemplo, talvez você passou por algum episódio muito frustrante quando você era jovem, e tudo se trata realmente do que você foi, gente, tá? A gente não tem como anular aquilo que a gente passou, a gente não tem como anular quem a gente é. Então, tudo que você tem instalado vem do que você passou, não tem como anular isso não. Então, primeiro, programação mental, o que você ouviu sobre dinheiro, os exemplos que você viu as pessoas, muitas pessoas que vivem em periferias, ganham pouco, elas conseguem sair de onde que estão, porque vem um exemplo, um modelo de sucesso. Então essa pessoa consegue mudar. E terceiro, a pessoa que ela tem uma situação muito frustrante ou muito boa, que façam que ela instale na cabeça dela que aquilo dali é o certo. Então tem pessoas, por exemplo, que passaram muitas dificuldades financeiras, que instalam um programa mental de não, agora eu tenho dinheiro, eu tenho que gastar, viver a vida, porque eu passei muito tempo na pindaíba. Só que aí tem gente que instala outra coisa. Já que eu passei por aperto, agora eu vou economizar. E a pessoa não consegue viver nada. Deus me livre pagar uma diária numa pousada, né? Pra quê? Deus me livre, eu pego esse dinheiro, compro um almoço e guardo o dinheiro. Ou seja, ela não se permite. Então esse modelo que a gente tem sobre o dinheiro faz com que a gente tenha os resultados que a gente tem hoje. Então, agora eu quero falar com você sobre valores pessoais, para vocês identificar o significado do dinheiro para vocês, que é o que eu prometi para vocês. Então, olha só, o que significa o dinheiro, né? Muitas pessoas falaram que verdadeiramente não sabiam, eu fiz aquela enquete. Muitas pessoas não sabiam o que significa o dinheiro para elas. Muitas acham que o dinheiro significa só o quê? Pagar conta, né? Pagar conta. Realizar uma coisa ou outra ali e pagar conta. Mas na realidade o dinheiro não pode ser isso. Porque se o dinheiro significar só isso e você não ter um porquê, aquilo que te representa, que são os valores pessoais, você não vai sair do lugar. Então olha só, o seu modelo de dinheiro, ele foi instalado, você precisa de mapear isso. Alguma live é algo mais profundo, tá bom? Porque sempre o que for mais superficial, eu entrego no Stories, eu entrego em post, eu entrego pra você o resumo, né? De alguma forma, ou pelo Telegram, enfim. Quando eu vier falar aqui, são assuntos mais profundos. Então, o significado do dinheiro, ele já começa diferente entre homem e mulher, tá bom? Por quê? Para homem, o dinheiro é como se fosse o fim, é questão de sobrevivência, questão de manter, tá? Eu preciso de manter a espécie. Então, por isso, tem até aquele caso essa semana, né, que todo mundo falou, até falar chega, do Caio Castro, que sobre pagar conta, né, que todo mundo ficou falando daquilo ali eternamente. O que acontece? Quando o homem decide não pagar conta, não fazer as coisas, porque, enfim, aquilo dali, ele tá afetando hormonalmente como ele funciona, tá? Ele tá afetando porque a gente é instinto, né? Nós somos animais superiores, sim, né? Dentro ali do reino animal, mas a gente funciona numa forma de sociedade bem determinada. Então, por que a gente vê cada vez, países que a gente vê aquela mulher boss, né? A mulher empreendedora, a mulher rica, milionária. Todo país que tem essa ascensão de mulheres que constroem sua própria independência, que não querem ter filho. Gente, aqui eu não tô falando de defendendo ideologia nenhuma, mas vocês veem, tá? Tem artigos para comprovarem isso, que nesse mesmo país, nessa mesma região, a gente tem um aumento de depressão, crise de ansiedade. Ou seja, as pessoas vão burlando seus valores pessoais e chegam
num lugar que não tem volta. Então, o Caio Castro, ele falou de uma coisa que, enfim, dá pra eu falar aqui eternamente sobre testosterona. O que é a tal da testosterona? Como que esse homem funciona? Olha só, há muito tempo atrás, o homem ele foi feito para poder dar a sobrevivência para sua prole, para sua família. E com o passar do tempo, os homens estão tirando isso deles. Temos cada vez mais homens mais frustrados. Por quê? Eles acham que fugir dessa responsabilidade de cuidar da prole, porque essa mulher tá tomando o lugar de mulher boss, mulher empreendedora, mulher, né, que administra tudo. A gente tem mulher frustrada e homem frustrado. Então, pense aqui comigo. Dinheiro para o homem é fim, é sobrevivência. Então, a gente vai começar o significado do dinheiro já diferente aí. Para a mulher, representa reconhecimento, reputação, segurança. Então, a gente já muda aí entre homem e mulher. Tá ok? Então tomem cuidado com as energias de vocês, né? Masculina e feminina aí, pra poder alinhar isso daí. Depois, o significado do dinheiro, a gente vai ter que identificar como você funciona. Gosto muito de falar de temperamento, mas hoje não vai dar tempo para poder entrar nisso. Por quê? Dependendo do temperamento, esse valor em relação ao dinheiro, que o dinheiro significa, é diferente também. Mas eu vou falar para vocês aqui, até anotei alguns valores pessoais e vou te falar como que isso está relacionado ao sucesso, generosidade, segurança, família, status, liberdade, conforto, crescimento contínuo. Então, eu coloquei aqui alguns, tá? Existem vários valores pessoais, vocês podem pesquisar na internet. Só que se uma pessoa tem um valor pessoal, por exemplo, da família, e ela vai buscar mais dinheiro, trabalhar mais, e isso implica ela ganhar mais, mas ficar sem a família, significa que ela vai ser uma pessoa que não teve sucesso. Porque para ela, sucesso vai depender do que representa para você o dinheiro. Então você vai ter que entender o que o dinheiro traz para você e você buscar aquilo. Então, como eu falei aqui do valor da família, né? O valor pessoal da família. Se você tem um valor pessoal da família e trabalha muito, isso significa que você vai ser uma pessoa frustrada, porque você não vai ter tempo de qualidade com a sua família. Se você tem um valor pessoal, por exemplo, da generosidade, não adianta ganhar muito dinheiro se você não consegue transbordar para as pessoas em volta de você. Se você tem o valor do reconhecimento, não adianta você ganhar muito dinheiro trabalhando, por exemplo, no fundo de um escritório, onde você não tem reconhecimento de nada do que você faz. Lembrando que onde a gente trabalha é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, a gente tem que ver se onde a gente trabalha está contemplando os nossos valores pessoais. Coloquei aqui, por exemplo, liberdade. Se você tem o valor pessoal da liberdade, e isso é tirado de você, não adianta ter dinheiro, não adianta. Se uma pessoa tem o valor pessoal da liberdade e ela tem que trabalhar muito para correr muito atrás desse dinheiro, mas que ela não tem tempo de qualidade para ela ter liberdade ou geográfica, ou dinheiro, ou de tempo, né, ou de saúde, essa liberdade é tirada dessa pessoa, não adianta. Então, ou seja, você precisa de saber o que o dinheiro significa para você. Então, aqui eu já dei dica falando dos 4 tipos de sofrimentos do ser humano. Você sabe qual tipo de sofrimento que você tá tendo? Ah, a Adri falou que pode ser de passado. Aí você entendeu o que passou com você. Sair da ideia de vítima, né? De autopiedade e é isso que tá me causando dor. É o medo do futuro, é a insegurança do futuro. Então, identificar em quais ações você está tendo isso. Terceiro sofrimento, quando você está procurando a aprovação das pessoas. Você não quer desapontar sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Então você acaba não tomando decisões com medo de desapontar. Então esse terceiro sofrimento seria o de aprovação. E o quarto sofrimento é o de reconhecimento, que é de você criar bens. Então você olha para você, tem tantos anos e não conquistei isso. Então você precisa de buscar sair desse sofrimento, buscar o que o dinheiro... Aí sim você consegue buscar o que o dinheiro significa pra você. Porque talvez você está sem dinheiro, tá desorganizado financeiramente e acha que trabalhar mais, trocar de emprego, vender alguma coisa, pegar um empréstimo, são tudo o que eu chamo de anestesiamento financeiro. Você está se manipulando ali, se manipulando mesmo, para tampar um buraco que é um sofrimento real.
Então, o que é o sofrimento real? Eu já falei os 4 tipos de sofrimento. E quando aí você vai juntar com não consigo ter esse valor meu suprido. O valor do sucesso, o valor da família, o valor do status, do reconhecimento, do conforto, da liberdade, da segurança, né? Do crescimento contínuo. O que seria o crescimento contínuo? Uma pessoa que adora estudar. Tem gente, por exemplo, que passa em concurso público e trabalha num lugar que não se desenvolve. Esse é até um dos meus casos. Não se desenvolve. Então, ou seja, eu estava tendo meu valor pessoal de crescimento contínuo infringido. Isso me fazia assim, me sentir uma pessoa frustrada. Eu anotei aqui, mas eu já tinha falado pra vocês. É impossível se sentir feliz no papel de vítima, tá bom? Então tenta sair desse papel de vítima, de autopiedade, e vai pro papel de autorresponsável. Então olha só, a tarefa é o seguinte, eu anotei aqui. Primeiro, você vai pensar no que o dinheiro significa pra você. Lembra que eu anotei aqui? Família, status, reconhecimento, sucesso, crescimento contínuo, conforto, liberdade, autoconfiança, talvez você se sente mais confiante quando você tem dinheiro, beleza, né? Generosidade. O que o dinheiro representa pra você que hoje você não tá fazendo por falta de dinheiro? Então, faz isso daí. Primeira tarefa é essa daí, saber o que o dinheiro representa pra você. Segunda, liste coisas que você não tem, tá? Ou que você quer fazer que você não tem feito. Dri, vou dar exemplos aqui. Ó, eu não tenho me vestido bem, eu não tenho um carro, eu não tenho feito viagem, eu não tenho ido pra academia porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho tido tempo pra ficar com a minha família porque eu tenho que trabalhar muito. Então, o que você não tem ou não tem feito, ok? Você vai anotar 5 coisas. E você vai encontrar, vai pensar, tá? Por favor, vai encontrar pessoas que fazem ou têm isso que você quer, ok? Se você está no meio de pessoas que não têm o que você quer, que não fazem o que você quer fazer, você vai continuar sem fazer, ok? Porque você precisa pegar a trilha neural de pessoas que fazem isso. Descobri que eu tenho esses sofrimentos todos que você falou. Descobri que a minha programação mental tá toda errada em relação ao dinheiro e como eu me vejo diante do dinheiro. Que você precisa de sair dela. Quais que são os passos para você sair, né, desse sofrimento? Primeiro, você precisa tornar consciente, tá? Porque o que eu tô falando aqui é muito profundo. É muito profundo, tá bom? Você tá acostumado, talvez, de coisas mais superficiais na internet, mas eu tô falando de coisa profunda. Então, primeiro, você precisa tornar consciente. Tá doendo aqui. Pronto. Segundo, ressignificar. O que é ressignificar, Adriele? É você dar um novo significado para aquela dor, ok? Não sei o que você passou de dor, não sei. Mas o que você passou de dor, tudo é perfeito. Lembra que eu falei? Tudo é perfeito, tudo tem um porquê. Então, por que você passou aquilo dali? E ressignificar, ok? Independente do que foi. Terceiro, você precisa de instalar um drive novo. Porque o nosso cérebro é como se fosse... É igual o vício que a gente tem, né? Quem tem vício de comer, tem que tirar o vício de comer para instalar outra coisa. Quem tem vício de gastar muito dinheiro tem que tirar esse vício e instalar outra coisa. Então, toda vez que a gente tem algum problema, a gente tem que tornar consciente, ressignificar e instalar outro drive no lugar desse problema. Isso tem que ser muito rápido, tem que ser diário, tá? Porque senão você não sai. A promessa dessa live era você saber verdadeiramente o significado do dinheiro pra você. Então você não vai saber o significado do dinheiro pra você se você não saber quais tipos de dor, das 4 dores estão pegando em você, ok? E você não saber o seu valor pessoal em relação ao dinheiro. Porque talvez você tenha até dinheiro, você ganha bem, paga as suas contas, mas você tá faltando contemplar esse tipo de valor que você tem, que seria, por exemplo, da liberdade, que seria de família, que seria status. Para mim é muito importante estar bem, bonita, arrumada, maquiada, e eu não tenho dinheiro para me manter assim. Ok, você tem o valor do status, você precisa de contemplar esse valor seu, ok? Então é isso. Boa tarde, Dri. Essa live foi necessária demais pra mim hoje. Eu acordei muito estressada porque não estou conseguindo resolver meus problemas. Ai, que bom, Claudiane, que bom. Quando eu escuto o feedback aqui, quando eu venho pra falar com vocês, eu fico muito feliz. Por quê? É um tipo de assunto, gente, que eu trago pra vocês, mas é muito profundo. Então, se vocês conseguem absorver um pouquinho, sabe? Porque olha só,
Claudiane falou dos meus problemas. O problema não o seu problema não é o problema, é um fato. Você tem um problema pra resolver. E tá tudo certo, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem uma bucha pra resolver. Então, entenda que falta de dinheiro não é o problema, tá bom? Brigar com alguém não é o problema. É sempre o interno que vai repercutir no externo. Lembra da impressora, né? Que não adianta a gente arrumar o papel. Não adianta a Claudiane fingir que não teve problema, né? Não adianta. Porque ela precisa de mudar ela e tá tudo certo, não tem problema. Independente da dor, né? Do tipo de sofrimento. É um fato. Essa dor, ok. Os passos é tornar consciente, ressignificar, instalar algo no lugar e tá tudo certo. Tá bom? Então, descubram aí essa atividade de hoje. O significado do dinheiro pra vocês. Não deixa faltar. Procure... liste aí 5 coisas que você não tem feito e que você não tem feito ou não tem, pode ser bem mesmo. Eu não tenho um carro, não tenho uma casa própria, eu não tenho estilo, eu não tenho isso, enfim. Então, busca pessoas que têm, ok? E as que não têm, que for olhar pra você e falar assim, pra que você tá querendo isso? Pra que você precisa disso? Né? Eu, por exemplo, com 2 cargos públicos, escutei o tempo todo, por que você tá indo trabalhar na internet? Pra que você tá indo fazer isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? As pessoas não entendem, ok? Então corram atrás do seu valor pessoal, busquem as pessoas que têm aquilo que você quer, tá? Ou faz aquilo que você quer e fica próximo. Se não estiver perto de você aí, vai pela internet mesmo, procura modelar aí para poder melhorar seus resultados. E bom final de semana, viu, gente? Beijo, beijo.